Boa noite, gente. Vamos voltar. Estou voltando a gravar. Demorei um pouco semana passada para essa semana. Semana foi correria. Os departamentos estão conversando aí para como a gente vai proceder nesses próximos dias aí da quarentena, como é que vai ser. Mas vamos voltar aqui a nossas aulas. Vou tentar dar continuidade à nossa aula de consolidação. Hoje eu vou colocar uma lista de exercícios sobre consolidação no Siga, e aí já subo essa aula e na próxima a gente vai corrigindo essa lista que eu vou passar. E aí eu acho que hoje eu consigo terminar o que resta das aulas em si e a gente vai fazendo os exercícios, eu vou corrigindo os exercícios e vai ficando mais fácil de visualizar esses procedimentos de consolidação. A gente vai discutir também lucros nos estoques, né, o resultado não realizado e como que se procede como é que se procede a consolidação, né, como é que a gente vai tirar o efeito desses resultados, seja eles no imobilizado, né, dependendo do ativo, ou seja ele no estoque, qual ativo, e na DRE também, né? Então, o que a gente discutiu na até agora, né? A gente falou do objetivo da consolidação, né? Que é apresentar as demonstrações contábeis de duas ou mais sociedades representadas pela sua controlada e controladora como se fosse uma única entidade. Lembrando que a gente só consolida o investimento e as demonstrações da controladora e das suas controladas. Joint Venture e coligadas vão se manter no balanço e nas demonstrações consolidadas, né, no balanço consolidado lá na conta de investimento pelo método de equivalência patrimonial. O CPC 36, né, o que eu falei, vai trazer as normatização de consolidação em consonância FRS 10. Como eu falei, né, só as controladas são consolidadas. Toda controladora deve apresentar as demonstrações consolidadas. Os investimentos em coligados e joint ventures são mantidos pelo método de equivalência patrimonial. E aí que tem o início, né, dos procedimentos de consolidação, a gente chegou a ver. Né, eu vou direto lá para o nosso. Acho que eu deixei aqui o resumo que a gente fez. Não deixei, né? Eu acho que eu não salvei da última vez que eu fiz, né? Mas eu tinha elencado. Deixa eu ver, acho que eu tinha elencado os passos, passo a passo, do passo a passo dos procedimentos de consolidação. Né? O que a gente começaria, qual o primeiro ponto que a gente tomaria, começaria os procedimentos de consolidação até a consolidação em si. Né? Eu cheguei a falar para vocês que eu prefiro começar eliminando as operações intragrupos, contando isso também com o resultado não realizado, né? Então a gente elimina primeiro o efeito dessas operações intragrupo, tira o efeito do resultado não realizado, tira o efeito dessas operações intragrupos, né? E depois eliminar o investimento em contrapartida, o PL da investida. Depois disso, ele criar a participação dos não controladores quando necessário, né? Caso a gente não seja controlado integral, né? E por fim, somar as contas similares, né? Foi isso que a gente discutiu os procedimentos de consolidação. Eu achei que eu tivesse deixado salvo aqui na última aula, mas parece que eu esqueci de salvar nos meus slides. Mas beleza. Então aqui, ó, itens similares devem ser combinados, compensado o valor do investimento.
né? Mesma coisa para a consolidação da DRE. Primeiro elimina os efeitos das operações intragrupos, depois, seja ele com resultado ou sem resultado, né? Dependendo da natureza da operação. Depois a gente vai eliminar, aí depois a gente vai substituir a REP, né, o resultado de equivalência patrimonial, pelas receitas, despesas, ganhos e perdas da controlada ou das controladas, e constituir a conta de participação de não controladores quando necessário. E finalizando esses procedimentos, a gente consolida a DRE, né? Lembrando que soma a empresa controlada com os lançamentos de débito e crédito para não somar a coluna da controlada, né? A gente soma a coluna da controladora com os débitos e créditos da controlada. A gente chegou a fazer o exemplo 1, né? Quando é controlada integral, e a gente chegou a fazer o exemplo 2 também, né? A gente veio até... Cadê? Até aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre consolidação com resultados não realizados. E aí, lembrando, a gente tem operações de controladora para controlada, controlada para controladora, investidora para coligada, coligada para investidora. Mas como a gente está trabalhando e só se consolida controladora e controlada, então, né, na consolidação a gente vai se ater a esses dois procedimentos, né, a essas duas relações, entre venda de controladora para controlada e depois a gente vai ver de controlada para controladora. Beleza? Como eu falei, toda operação entre empresas, elas devem ser eliminados do balanço consolidado para a gente poder mostrar aquela demonstração como se fosse uma única entidade. Então, os lucros não realizados eles devem ser totalmente eliminados das operações de venda da controladora para controlada. O que mais que tem? Daí a gente já vem aqui para o exemplo, né? Porque o que a gente vai precisar entender de quando a gente está trabalhando com lucros não realizados? Eu fiz um capítulo, um pedaço da apresentação também, dos slides, com lucro nos estoques, mas lucro nos estoques é a mesma coisa que resultado não realizado, né? Eles vão estar no ativo, só que está lá no ativo no estoque, o efeito é o mesmo. A gente vai ver isso também. Mas vamos começar por aqui. Mas o que a gente tem que entender, né? Vamos voltar. O que a gente tem que entender? Onde que esse resultado não realizado está causando efeito, seja no balanço, seja na DRE. Vocês lembram que a gente viu que o resultado não realizado ele é operacionalizado pela controladora, seja na REP ou seja na conta de resultados não realizados, mas ele afeta o valor do ativo, seja no balanço patrimonial da controladora, mas também no balanço patrimonial da controlada, dependendo da relação dessa operação, né? Se é uma venda de controladora, como a gente está vendo aqui agora, de controladora para controlada, o balanço, o ativo que vai estar com resultado não realizado, desde que realmente ele se caracterize com esse resultado no final do exercício ou na data de observação, ele vai estar onde? No balanço da controlada. O resultado que a controladora colocou nesse ativo na hora de vender para a controlada, ele foi um custo no balanço da controlada. Então a gente tem que entender esses efeitos, né? Então vamos lá. Eu acho que esse aqui é o mesmo exemplo que a gente viu lá nas aulas de resultado não realizado, mas a gente dá uma olhada aqui de novo, né? Alfa tem 75% das ações do capital de beta, sendo essa investida considerada controlada e esse investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Daí aqui tem o balanço patrimonial de alfa. Eu trouxe o balanço patrimonial de beta, né? Caixa, imóvel. E beta efetuou as seguintes transações: prestou serviço a terceiros no montante de 3.700, incorreu em despesas também à vista, né? Aqui à vista, né? À vista no valor de 1.300, comprou à vista um imóvel de alfa por 500. Então, quando a gente for aqui fazer os lançamentos de beta, né? Vamos direto para DRE.
Lembrando que a gente está fazendo uma ideia bem simplesona aqui, só para efeitos didáticos, tá? Ela teve uma receita de 3.700 e uma despesa operacional de 1.300. Logo o lucro 2.400, beleza? E aí o balanço aqui final, balanço patrimonial final de beta. Agora a gente vai olhar para alfa. Alfa, quais foram os resultados que ele teve ao longo desse período? Ele só vendeu o imóvel, né? Teve um ganho de 200. Por que 200? Porque ele vendeu. Deixa eu voltar aqui. Ixi, acho que fiz besteira. Vamos voltar lá. Exemplo 4. É esse aqui que eu tinha feito aqui. Cadê? Não estava certo. Comprou à vista imóvel por 500. Se a gente for no balanço de alfa, a gente vê que esse imóvel era 200. Então, quanto é que é o resultado? 500 menos 300. Perdão, o imóvel custo era do 300, né? Então, foi 500 menos 300. Então, logo, o ganho que a alfa vai reconhecer na sua DRE é de 200. E teve um resultado de equivalência patrimonial de R$ 1.800. Por que 1.800? Porque o lucro que a Alfa teve foi 2.400. Deixa eu abrir a calculadora aqui, aí acho que fica mais fácil a gente visualizar, né? O resultado lá, cadê? 2.400. Eu tenho 75%, né? 1.800. Beleza? Então, na DRE de alfa, eu vou ter os 200 e um resultado de equivalência patrimonial de 1.800. Como que a gente operacionaliza resultado não realizado de venda de controladora para controlada, né? A gente vai considerar resultado não realizado 100% do resultado da operação, no caso, os próprios R$ 200 de ganho, beleza? E como é que a gente operacionaliza? Esse resultado não realizado, ele sai da DRE da controladora, né, numa conta de lucros não realizados, resultados não realizados, numa linha, uma rúbrica que vem junto com o resultado de equivalência patrimonial. Sai da DRE da controladora, no valor de 200. Beleza? Aos 100% desse resultado aqui. Final, o lucro da controladora vai ser de 1.800. Show! Aí a gente chega no balanço patrimonial final, né? Levando em consideração esses dois investimentos, esses dois lançamentos aqui, né? O ajuste de equivalência patrimonial e o resultado de equivalência patrimonial, né? E o lucro não realizado e os resultados não realizados, né? No caso, isso aqui vai estar saindo da onde? Esse débito ele vai sair da DRE, né, que a gente viu aqui, e esse resultado aqui, no resultado não realizado, ou lucro não realizado, ele é uma retificadora de ativo, ela sai lá da conta de investimento. Perfeito? A gente já viu isso. Daí a gente chega aqui no balanço patrimonial final de alfa. Daí eu dei o balanço de alfa, eu já tinha dado o balanço de beta, a gente chega aqui na elaboração do papel de trabalho para consolidar o primeiro balanço patrimonial e depois a gente vai fazer a DRE. Tá? Daí alfa tem aqui os seus ativos e passivos e PL demonstrado, beta tem os ativos e passivos aqui demonstrados. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai eliminar o efeito das operações intragrupos que está dentro do balanço patrimonial. Aqui, o que a gente tem intragrupo? Foi o resultado não realizado, né? O resultado não realizado, ele tá, quando a gente vem aqui no individual de alfa, a gente vê que ele está diminuindo o valor do investimento
que alfa tem em beta. Então, esse valor tem que ser compensado. Ele diminui esse valor aqui que a alfa está tendo. Enquanto em 200, que é 100% do resultado, né? Então, nesse momento, a gente tem que fazer o quê? Aumentar esse valor do investimento em 200 para que a gente tire o efeito do resultado não realizado na conta de investimento lá no balanço de alfa. Então, o que está acontecendo aqui? A gente vai, para aumentar ativo, a gente debita 200, beleza? A gente vai debitar 200. Aonde que ele está fazendo efeito também no balanço patrimonial nas duas empresas? Quando a empresa alfa vende para a empresa beta por 500, a beta está comprando, esses 500 para a beta é custo. O alfa, quando dá baixa lá no seu imobilizado, dá baixa nos 300, os 200 que ele coloca ali a mais é resultado. Então, esses 200 que a alfa está colocando a mais de resultado é custo para beta. Então, beta está reconhecendo esses 200 no custo do seu imóvel, do seu imobilizado. Então, a gente tem que tirar o efeito desse resultado não realizado no ativo que beta está comprando de alfa. Como é que a gente tira esse efeito em ativo, né? Como é que a gente diminui ativo? Já diminui com um crédito de 200, beleza? Então, os dois lançamentos primeiros que a gente faz são os 200 aqui para compensar o efeito, e a contrapartida disso são os 200 que a gente está tirando do ativo que beta está comprando de alfa. Show? Que mais? A gente já... Desculpa, gente. Então, a gente tirou o efeito das operações desse grupo, né? No caso, o efeito do resultado não realizado, compensando o valor que o resultado não realizado está diminuindo do investimento que a alfa tem em beta e tirando o efeito do resultado não realizado no ativo que beta está comprando de alfa. Depois disso, a gente vai o quê? Eliminar o saldo que a alfa tem de investimento em beta. Assim, uma dica que eu dou para vocês, nunca vai primeiro olhar para o valor que o alfa tem de investimento direto. No caso aqui está direto investimento em beta. Porque se a gente for aplicar os 75% no PL de beta, a gente vai ver que o valor de investimento que a alfa tem é 2.400. Como é que eu fiz besteira? 12.400 vezes 75%. É isso? 75%. Dá 9.300. Tá? O que está acontecendo com esse valor aqui de 9.100? Ele está sendo diminuído da conta de resultado não realizado. Mas a gente tem que verificar o valor da minha proporção em cima do PL de beta. E quando a gente for compensar esse valor aqui, o valor a ser eliminado do investimento é o total da minha participação no PL de beta, do PL da controlada. Tá? E outra coisa, se eu tivesse aqui só conta investimento, e esse valor aqui podia ser qualquer outro valor, vamos dizer assim, 15 mil, né? 15 mil, ele poderia estar representando outros investimentos que eu tenho em coligados joint ventures, tá? Então a gente toma cuidado para não só olhar para a conta de investimento de alfa e querer eliminar tudo que está aqui dentro, que eu já vi isso acontecer, tá? Mas vamos voltar. Vou fazer assim. Vou voltar. Então a gente aplicou aqui os 12.400 vezes 75%, que é a participação que a alfa tem em beta, né? Então é 9.300 o valor que eu tenho que eliminar de investimento que a alfa tem em beta. Como é que eu elimino ativo? Eu acredito, né?
Eu acredito 9.300. A contrapartida disso é o PL. É o PL da investida que também tem que ser eliminado. 9.300. No PL, representando o PL da investida da participação da controladora na controlada. Beleza? Se a gente pegar aqui os 12.400 e tirar os 9.300, está sobrando 3.100 do PL da controlada. O que representa esses 3.100, né? É o valor da participação dos não controladores. Vocês lembram que a gente, para fazer a consolidação, um dos procedimentos é a constituição da conta de participação dos não controladores. Beleza? É o restante do PL da investida que deve ser eliminado. Ou a gente poderia pegar aqui os 12.400, vamos lá, 12.400 e multiplicar pela participação dos outros investidores, né? Se eu tenho 75%, os outros têm 25%, 3.100, ok? Lembrando, o PL do balanço consolidado tem que ser sempre igual ao PL da controladora. O PL da investida ele tem que sair do balanço consolidado. Claro que parte desse PL da investida está sendo representado pela essa conta de participação dos não controladores, mas ele tem que sair da conta de PL e ir para a conta de participação dos não controladores. Então, como é que a gente diminui conta de PL? A gente acredita o valor, né, 3.100 na conta de PL. Perdão, debita. Né? A gente está diminuindo, a gente debita 3.100 na conta de PL. E a participação dos não controladores, ele também tem uma característica credora. Então, ele aumenta com crédito. Para a gente precisa acreditar 3.100 aqui na conta da participação dos não controladores. Ok? Lembrando que todo lançamento ele tem que ter uma contrapartida. Tá? A gente não está simplesmente diminuindo o investimento e vai deixar por isso, né? A gente tem que ter uma contrapartida desse lançamento. Então, feito isso, a gente eliminou o saldo dos investimentos, reconheceu a participação dos não controladores, tiramos o efeito das operações entre as empresas, né, entre o grupo econômico, do resultado não realizado. E agora a gente faz somente somar os ativos similares. Né? Então, caixa com caixa vai dar 11.600, valor da conta de investimento 9.100 mais 200 menos 9.300 dá 0, imóvel 1.300 menos 200, 1.100, e aqui o total lembrando que o total é a soma da coluna, tá? Não é a soma dessa linha aqui não, é a soma dessa coluna. A gente chega em 12.700. Mesma coisa para o PL, a gente não contém conta de passivo, né? 9.600 mais 12.400. E aqui vai ser menos 12.400, vai dar 9.600. E aí aqui a gente vê que o nosso PL do consolidado, ele é igual, o PL consolidado, ele é igual ao PL da controladora. Então, é um jeito de a gente verificar se a gente está consolidando certo o balanço patrimonial. E aí, participação dos não controladores 3.100, soma a coluna 12.700. Perfeito? Agora, vamos lá na nossa DRE. Tá? Aqui eu fiz a substituição primeiro, mas vamos começar pela eliminação dos lucros não realizados. Tá? Onde que está esses lucros não realizados na DRE? Onde que eles estão causando efeito? Aqui é bem simples, né? De controladora para controlada, quem está reconhecendo esse lucro, esse ganho, é a controladora, né? E ele, ao mesmo tempo, está reconhecendo o efeito da diminuição aqui em lucros não realizados. Então, fica fácil da gente verificar o efeito dos resultados não realizados nessa operação aqui, né? 200 no ganho da venda do imóvel, menos 200 aqui dos lucros não realizados que está saindo da DRE controlada. Então, isso aqui tem que sair,
né? E isso aqui tem que ser compensado. Esse valor negativo aqui tem que ser compensado. Como é que a gente vai eliminar receita? Né? Uma conta de receita, natureza devedora. Perdão, natureza credora, né? Aumenta com crédito, perdão. Natureza credora. A gente elimina conta de receita com débito, beleza? A gente tem que diminuir, a gente vai debitar 200. E a contrapartida disso é esse lucro não realizado, que tem natureza devedora, a gente vai creditar para a gente eliminar esse valorzinho aqui de menos 200, beleza? Molezinha, a gente já tirou os lucros não realizados da consolidação dessa DRE. Tá? O que a gente está vendo aqui é o balanço, é o papel de trabalho, né, o work paper de elaboração da DRE consolidada. E aí, o que consiste a consolidação da DRE? Lembra que eu falei para vocês que não é simplesmente somar alfa com beta. Né? A gente tem que substituir a conta de equivalência patrimonial, que a alfa está reconhecendo, da controlada, pelas receitas, despesas, ganhos e perdas da controlada. Né? Então vamos lá. Eu tenho que eliminar o resultado de equivalência patrimonial. Como é que eu elimino conta de receita? Considerando que esse resultado aqui está sendo um resultado positivo, uma receita de equivalência patrimonial. A débito, né? Então vou debitar aqui 1.800. Qual é a contrapartida dessa eliminação? São as receitas e despesas da controlada. Então eu vou lançar essas receitas e despesas aqui de acordo com as naturezas dela. Então, receita, eu vou creditar 3.700, despesa, eu vou debitar 1.300, beleza? Agora vamos ver aqui quanto é que há total de créditos. 3.700. Não tem mais nenhum crédito nessa operação, né? A única receita que a gente tem. Agora, se eu tirar 1.300 de débito dessa operação e tirar 1.800 de débito dessa operação, vai estar me faltando 600. Está faltando 600 para essas quantidade de origens e quantidade de aplicações serem iguais, né? Quantidade de crédito e quantidade de débito. O que são esses 600? É o valor do resultado da controlada que pertence aos não controladores. Então a gente tem que criar a conta de participação dos não controladores, assim como a gente fez no balanço patrimonial. Está aqui, ó, participação dos não controladores, a gente vai criar, e é uma conta de natureza devedora. Então a gente tem que debitar para que ela aumente, né? Ela tem que sair da DRE, tem que sair do resultado consolidado. Então a gente elimina, debita 600. Aí no final das contas, quantidade de origens e aplicações, né, débitos e créditos, vão ficar iguais. Feito isso, a gente fez todas as operações aqui nessa DRE. Basta agora só somar a coluna de alfa com os débitos e créditos. Beleza? Receita. Alfa não teve. Receita de... Foi mal, gente. Pronto. Então, 3.700, né? Depois despesas também da controlada só. Ganho aqui 0. Vai zerar essas duas aqui. 200 menos 200. Resultado de equivalência patrimonial a gente está zerando também. Lembrando que a gente só tem investimento em beta. O resultado de equivalência patrimonial aqui poderia ser maior. Então, para a gente fazer essa operação aqui, que eu também esqueci de falar para vocês, a gente precisa o quê? Pegar o resultado da controlada e multiplicar pela nossa participação. Aí a gente sabe o valor exato do valor que tem que ser eliminado da DRE da controladora. Tá? Porque eu poderia ter outros investimentos em coligadas, de eventos mensurados pelo MEP, que estariam aqui dentro dessa conta de resultado de equivalência patrimonial. Ok? Vamos lá. E aí aqui menos 200, mais 200 é zero. E aí a participação dos não controladores, menos 600 aqui. Aí a gente chega no soma coluna e chega no resultado consolidado. Lembrando que o resultado consolidado ele tem que ser igual ao lucro ou prejuízo da controladora. Tá? É um jeito da gente verificar se a gente está fazendo consolidação da maneira certa ou não. Show?
Vamos agora olhar a consolidação com resultados não realizados de operação entre controlada e controlador. Agora, a venda de controlada para controlador. A gente viu aqui a venda de controladora. Cadê? Acho que eu pulei. Aqui, ó. A gente viu a venda de controladora para controlada. Agora a gente vai ver operação de venda de controlada para controladora. Ok? Mesma coisa, os lucros não realizados devem ser totalmente eliminados nas operações de vendas de controlada para controlador. No balanço consolidado, o resultado não realizado de operação de controlada para controlador está no bem investido, no bem vendido e só contrapartida do investimento em si. É a mesma coisa que a gente viu lá, né? De controladora para controlada. O resultado ele está no investimento e também está no bem vendido, né? Ou vice-versa. Contrapartida do lançamento vai ser esse, né? O bem vendido ou adquirido e a conta do investimento, né? Que o resultado não realizado ele impacta sempre o investimento que a controladora tem na controlada, seja pela conta de lucros não realizados, seja na compensação lá da base de cálculo da equivalência patrimonial. E aí aqui a gente tem uma observação, porque parte do resultado não realizado ele diz respeito aos não controladores. Né? Lembra que a gente fez lá, né? Deixa eu abrir aqui um Word aqui. Talvez o Excel fique melhor. A gente viu lá que quando a gente trabalha de investida para investidora, o resultado não realizado ele sai da base de cálculo de equivalência patrimonial, né? É o lucro isso aqui, perdão, vou fazer diferente. O resultado de equivalência patrimonial é o quê? Lucro da investida menos resultado não realizado vezes a proporção vezes a minha participação, né? Ou seja, eu só vou ter resultado não realizado, só vai realmente sair da REP aquele que é proporcional à minha participação. O restante, que não é se eu não tenho 100% da controlada, diz respeito à participação dos não controladores. Né? E é isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente vai ver na consolidação. Então vamos voltar, vamos ver esse exemplo aqui. Alfa tem 80% das ações de capital de beta, sendo esse investimento considerado controlado e avaliado pelo método de equivalência patrimonial. E aí aqui algumas informações a critério de mensuração da REP. Beta obteve um lucro de 3.000 durante o exercício de X1. Beta não distribuiu dividendos. E Beta vendeu à vista um imóvel para Alfa por 1.200, obtendo um ganho de 400. Tá? Então eu pedi aqui para calcular a REP e elaborar o balanço patrimonial DRE consolidado. Então vamos lá. Qual é a base de cálculo para a REP? É os 3.000, né, de resultado, menos o 400 de resultado não realizado. Então, a gente vai ter o de equivalência patrimonial, resultado de equivalência patrimonial, 2.600 vezes 80%. Ou a gente pode fazer daquele esquema lá da distributiva, né, que eu mostrei para vocês. A gente vai considerar o resultado não realizado proporcional ou 100%, né? Lembrando que o CPC 36, o ICPC 09, ele pede para vocês considerarem resultados não realizados de venda de controlada para controladora 100% do resultado da operação. Tá? Por questão de adaptação, para não ficar muito confuso para vocês, eu falei para vocês aplicarem a distributiva que no final vai dar no mesmo. Né? Porque a gente vai pegar aqui, ó, 3.000 vezes a nossa participação menos os 400 de resultado vezes a nossa participação, dá no mesmo, 2.080, né? 2.080. Se a gente observar aqui, a gente está considerando como resultado não realizado o resultado da operação vezes a participação. Se a gente tirar ele da base de cálculo que a gente fez aqui, dá no mesmo, né? 2.080.
Então preste atenção, quanto, e é interessante a gente olhar dessa maneira aqui também, resultado não realizado proporcional à nossa participação, porque pensa só, alguma coisa, se a gente pegar aqui 400, né, vezes 80%, a gente sabe que desse resultado de 400, 320 está sendo diminuído do resultado de equivalência patrimonial. Isso vai servir para a gente lá na frente ver quanto do valor do investimento está diminuindo. E como é que é o lançamento desse resultado não realizado? Ele vai o quê? É o ajuste de equivalência patrimonial, que é a conta retificadora de investimento, né? E a contrapartida é o próprio resultado de equivalência patrimonial. O que está acontecendo aqui? A gente já discutiu isso, está lá no ICPC 09. O resultado de operação de investida para investidora, ele sai da base de cálculo, o resultado não realizado, né, dessa operação, ele sai da base de cálculo da equivalência patrimonial. Então, quando a gente vai fazer o lançamento, ele fica já direto na conta de investimento e na conta de REP. Então, às vezes, o efeito desse resultado não realizado ele pode até se perder. Quando a gente faz verificar, né, quanto que desse resultado de 400, né, faz parte da nossa, é proporcional à nossa participação, a gente fica mais fácil, né, esses 300 aqui, fica mais fácil esses 300 aqui, fica mais fácil da gente imaginar o efeito dele lá no investimento. Pensa, se não existisse esse resultado não realizado de 400, a REP seria de 3.000, vou fazer aqui, 3.000 vezes 80%, 2.400, mas foi 2.80, 320. É o efeito do resultado não realizado na conta de investimento. E, em contrapartida, também está diminuindo o resultado de equivalência patrimonial, né? Então, quando a gente for para o balanço, a gente já vai na cabeça que o balanço, a conta de investimento, está sendo afetado em R$320, tá? Vamos lá. Aí chegamos aqui no balanço de alfa, o balanço de beta, e aí eu trouxe aqui o papel de trabalho para a gente fazer a consolidação, né? Vamos começar pela eliminação do resultado não realizado. Não vamos seguir os meus passos aqui não, que eu botei já faz tanto tempo que eu nem corrigi ainda, né? Já aproveito aqui, né, gente? Depois eu corrijo. Vamos começar pela eliminação do resultado não realizado, tá? Vamos lá. Eu já falei, aqui eu já deixei, né, que o balanço consolidado... Então, como eu falei, o resultado não realizado vai estar no bem vendido e a contrapartida é o investimento em si. Então, se a gente for lá para o bem, vamos lá para o papel de trabalho, a gente vai onde que está o resultado não realizado e quanto é que foi esse resultado, né? Quando o beta vendeu para alfa, ele colocou 400 de resultado nessa operação, que é custo para alfa, né? Foi um imóvel, está aqui dentro do imóvel de alfa. Tem 400 de resultado dentro desse imóvel de alfa. A gente tem que o quê? Eliminar esses 400, beleza? Só que parte dele está diminuindo o valor do investimento em beta e parte dele está aumentando os resultados da participação dos não controladores, né? Vocês concordam que quando o beta reconheceu esse ganho de 400 na DRE, o seu lucro está aumentando em 400, né? Se a gente for tirar o efeito desses 400 nas demonstrações financeiras, a gente vai ter que tirar o efeito desse ganho de 400 também para a participação dos não controladores. Então, o investimento ele tem que ser diminuído em 400. Parte
320. Pelo investimento não, imóvel, né? Desculpa. O imóvel ele tem que ser diminuído em 400. Eu vou botar aqui, ó, 400, que acho que fica mais fácil de visualizar, tá? 400 é o quanto que tem que sair do imóvel de alfa para a gente poder consolidar. Beleza. Onde que está a contrapartida disso? Onde que esses 400 ele está afetando ainda no balanço patrimonial? Como eu falei, né? 320 ele está diminuindo a conta de ajuste de equivalência patrimonial. Calma aí que eu me perdi. 320 ele diminui essa conta aqui, né? Retificadora de investimento. Ela foi 2,80, a gente tem que compensar essa conta em 320. Então a gente vem aqui e compensa. Esse valor tem que ser compensado, ele tem que ser aumentado em 320, tá? Então 320 a gente vai debitar aqui, ó, como a gente aumenta ativo, né? Debitando. E os outros 80? É como eu falei, quando o beta reconhece esse valor, esse ganho no seu DRE, ele está tendo um lucro maior de 400 por conta dessa operação. Se ele está tendo um lucro de 400, o seu PL está sendo aumentado nesse valor. Ou seja, parte da participação dos não controladores está dentro desse ganho, né? Tipo, se eu tenho parte, 80% desse resultado, os outros 20% é da participação dos não controladores. Então a gente tem que o quê? Diminuir a participação dos não controladores nesse ganho aqui de 400. Então, a parte que diz respeito à participação dos não controladores é de 80, né? É os 400 vezes 80%, 320. Beleza? Então, a gente diminui a participação dos não controladores. Tá claro que a gente vai constituir aqui a conta de participação dos não controladores ainda. Feito isso, vamos agora eliminar a conta de investimento. Quanto que alfa tem de investimento em beta? O PL de beta é 13.000 e a alfa tem 80%, 10.400. Então é esse valor que tem que sair da conta de investimento e a contrapartida é o próprio PL da controlada, 10.400. Então se a gente vir aqui e pegar os 13.000 e diminuir 10.400, 2.600 falta eliminar do PL da controlada. Lembrando que o PL da controlada tem que sempre ser eliminado. Então a gente vai eliminar aqui do PL a débito, tá? 2.600. Esses 2.600 diz respeito à participação dos não controladores. Então a gente vai criar a participação dos não controladores aqui, tá? Desses 2.600 a gente já eliminou 80, ok? Então a gente está criando aqui a participação dos não controladores. E no final é só a gente somar as contas similares: caixa com caixa, investimento, imóvel com imóvel e assim por diante. E aí vamos verificar aqui, ó, como eu esqueci de mostrar aqui para vocês, né? O PL consolidado é igual ao PL da controladora, ok? E a gente consegue aqui o balanço consolidado. Lembrando que o total de ativo tem que sempre bater com o total de PL, passivo e PL, ok? Aqui eu trouxe algumas observações. Somente por meio dessa técnica você pode realmente conhecer a posição financeira. Aqui que eu acabei não trazendo a consolidação da DRE. A consolidação da DRE. Deixa eu ver se dá para a gente montar a DRE aqui rapidinho. Daria para a gente montar com... Deixa eu fazer aqui no Excel. Com esses saldos, né? Não, isso aqui não é a DRE da... É porque eu não trouxe a DRE das outras. Beleza, quando a gente for ver os exercícios, a gente vê como que operacionaliza venda de controlada para controladora na DRE, para consolidação da DRE. Tá? Aqui algumas observações, somente por meio dessa tag, beleza? Leitura de uma empresa com investimento. Tá. Aqui só algumas.
É só uma questão de algumas observações quanto ao objetivo da consolidação, tá? Vamos discutir agora rapidinho. Deixa eu ver quantos minutos já tem. 45 minutos. Dá para a gente discutir lucros nos estoques, tá? E a dinâmica vai ser um pouco diferente lá na DRE, porque aqui, né, nessas operações, a gente tem fácil de visualizar. Cadê? Esse aqui, né? Tá vendo aqui que a gente tirou o resultado não realizado? Porque tá aqui o ganho e tá aqui o resultado não realizado, né? Em operações de vendas de mercadorias, na DRE fica a venda, a gente reconhece receita, a gente conhece CMV, né? E aí dentro dessas operações que vai ter, dentro dessa receita CMV, que a gente vai ter que ver o que se realizou, né? O que não se realizou, como é que a gente vai eliminar isso na DRE, né? No balanço fica mais ou menos igual, mas na DRE é que é um pouco mais, tem um pouco mais de detalhe. Mas não é difícil não, vamos lá. O lucro não realizado em transações com mercadorias ocorre quando uma empresa vende para outra no mesmo grupo econômico, uma parte ou total do seu estoque por preço superior à aquisição. No caso, eu estou vendendo com lucro, né, com resultado. Para verificar como fica o tratamento, considerando três situações. A empresa que compra mantém os produtos nos estoques, então eu comprei, sei lá, 10 mil de mercadoria e no final do exercício eu ainda tenho essas 10 mil e mantenho 100% dos meus estoques. A empresa que compra vende totalmente os produtos, ou seja, nesse momento aqui, todo esse resultado se realizou, então a gente não se preocupa com resultado não realizado. E a empresa que compra mantém parte dos produtos em estoque, ou seja, eu comprei 10 mil e vendi parte desses 10 mil para terceiros, eu tenho parte que se realizou e parte que ainda está para ser realizada. Então são três situações que a gente pode ver de vendas para o mesmo grupo econômico, né? Vendas entre o mesmo grupo econômico, com mercadorias, né? Vendas de mercadorias. A empresa que aqui já tem um exemplo, né? Vamos lá. Exemplo 6. A empresa que compra os produtos os mantém em estoque. Então, é um exemplo que a empresa está comprando e não vendeu nada para terceiros. Tá? A sociedade A detém a totalidade de capital realizado da sociedade B. Então, tem 100% de B. A sociedade A avalia esse investimento pela média de equivalência patrimonial. A compra mercadorias de terceiros por 12 mil, vende todas essas mercadorias para sociedade B, né? Vamos botar aqui, né? Porque deixa eu só ver como é que ficou, só para ver se é de A para B ou de B para A mesmo. Quem está comprando? Então é A que tá comprando por 12 mil de terceiros e é A que está vendendo para B, errado aqui, por 18, com um lucro de 6 mil. Tá? E aí aqui vai ter um detalhe, porque lembra que eu falei que toda operação entre empresas tem que ser eliminado da DRE e do balanço. Quando a gente vende mercadorias, tem duas contas envolvidas em vendas de mercadorias, que é receita e CMV, né, custo. E quando a gente compra e vende mercadorias para terceiros, a gente vende mercadorias para no mesmo grupo econômico, tem uma relação entre contas aí que tem que ser eliminado, que é a operação intragrupos. Então a gente tem que verificar essas contas e quais contas estão relacionadas nessa operação intragrupos, tá? Então a sociedade A vende todas essas mercadorias para a sociedade B. A sociedade A mantém, agora aqui, tipo, a sociedade B mantém essas mercadorias em estoques. Todas essas operações de compra e venda foram feitas a prazo e ainda não foram liquidadas. Tá? Perfeito. Essas são as informações que a gente tem. Então aqui trouxe o papel de trabalho
com um balanço de alfa e de beta e a gente vai fazer a consolidação. Vamos lá, vamos começar para eliminar as operações intragrupos, ok? O que a gente tem aqui de operações intragrupos? Eu tenho o quê? Alfa está comprando. Vamos tentar ver por aqui. Vou fazer aqui. A vende para B, né? Cadê? Quanto? Tá aqui. Por 18. 18. Então, a receita 18. O custo foi quanto que A pagou para terceiros, né? 12 mil. Então, custo 12 mil. Quanto é que é o resultado dessa operação? 18 menos 2, tá? 6 mil. Então, a gente tem uma venda de A para B aqui. Ok? Quando a gente olha aqui, eu falei que B manteve todas essas mercadorias nos estoques. Então, ele não vendeu nada dessas mercadorias para terceiros. Então, nada dessas mercadorias se realizou. Então, a gente só tem resultado não realizado. Quanto? O total, né? É venda de controladora para controlado. Resultado não realizado é 100% do resultado da operação, tá? Então vamos lá. Vamos olhar para o balanço e vamos ver onde que está o efeito dessas operações. Vamos olhar primeiro para o resultado não realizado. Onde que está o resultado não realizado dessa operação? Está no ativo vendido, né? E que como ele não se realizou, esse resultado não se realizou, ele está todo nos estoques de B. Quando B comprou de A, ele não vendeu para terceiros, esse resultado está todo nos estoques de B. Então a gente tem que eliminar ele dos estoques de B, beleza? Então a gente vai acreditar os estoques em 6 mil. A contrapartida disso é o quê? É o investimento que alfa tem em beta, concorda? Por quê? Quando a gente está trabalhando o resultado não realizado, mesmo quando a gente está trabalhando de resultado de mercadorias, de estoques, a operacionalização é a mesma. O que a alfa vai ter que fazer com esse resultado? Está lá na receita de alfa 18 mil e está no CMV de alfa menos 12 mil. Ok? Quando alfa chegar lá na REP, calcular a REP bonitinha, ele tem que reconhecer, eliminar da sua DRE o resultado não realizado dessa operação. 6 mil. Concorda? Como é que fica esse lançamento? Débito em resultado não realizado, DRE, né? 6 mil. E crédito em investimento, né? Na conta de lucros não realizados, que vai diminuir a conta de investimento em 6 mil. Então, no individual, no balanço individual de alfa, esse resultado não realizado ele está diminuindo. Eu não tinha feito isso aqui lá nos outros, né? Depois diminuindo essa conta aqui. Então, a gente tem que compensar, tem que aumentar a conta investimento em 6 mil. A gente lança aqui a débito, 6 mil. E aí, então, fica débito de 6 mil no investimento, crédito de 6 mil nos estoques. A gente está tirando o efeito do resultado não realizado dos estoques e compensando o efeito dos resultados não realizados na conta de investimento. Beleza? Aqui é mole, né? Não vende nada, 100% de resultado, fica igual a como a gente já aprendeu. Tá? Que mais? Vamos eliminar as contas intragrupos. Eu falei que essa operação aqui, ela foi feita a prazo e ainda não foram liquidadas. Então, alfa vendeu para beta por 18 mil que beta ainda não pagou. Então, alfa tem o quê? Duplicatas a receber. Dentro dessas duplicatas, ela tem 18 mil
que é duplicatas a pagar de beta. Então a gente vai ter que fazer essa eliminação aqui. Tem que sair do ativo, eu tenho que diminuir o ativo em 18.000, beleza? E a mesma coisa eu tenho que diminuir o passivo em 18.000. Então fica débito no passivo de 18, crédito no ativo de 18. Molezinha, tá? Feito isso, a gente tirou o efeito do resultado não realizado, né, das contas intragrupos. A gente vai ter que tirar um investimento que alfa tem em beta. Mas lembrando, a gente não pode olhar para o balanço individual de alfa. A gente vai olhar para o PL, cadê? PL da controlada, 15.000, e multiplicar pela nossa participação, que eu botei aqui. É total, né? Nem adianta. Eu tenho totalidade do capital, então não precisava nem multiplicar, né? Eu tenho total dessa participação aqui, então eu tenho total dos 15.000 do PL de beta. Então eu vou ter que eliminar 15.000 da conta de investimento, né? Então eu vou creditar 15.000 aqui, contrapartida eu tenho que diminuir 15.000 do PL. Nesse caso, né, não tem participação dos não controladores, então a gente não precisa criar participações dos não controladores aqui. Show? Feito isso, a gente já fez todos os procedimentos antes de somar as contas similares. Então, estoque com estoque, duplicatas a receber com duplicatas a receber. Lembrando que a gente também tem que levar em consideração os débitos e créditos aqui, ok? Não vou ficar fazendo um por um. A gente só verifica que o PL consolidado é igual ao PL da controladora. Show? Vamos para a DRE. Então, aqui a gente tem que prestar atenção que a gente tem que eliminar as contas intragrupos, tá? A gente vai ter que eliminar essas contas intragrupos. A operação de venda de estoque, venda de mercadoria, de alfa para beta, ela resultou em 3 contas. Receita, que a alfa reconheceu dessa operação. CMV, que a alfa também reconheceu dessa operação, e o resultado dessa operação, que está aí no meio, tá? Está dentro da DRE de alfa. Só que o resultado dessa operação ele foi eliminado aqui, ó. Tá vendo? A alfa tirou esse resultado da sua própria DRE. Então, a gente vai ter que tirar a operação em si, né, intragrupos, e o resultado não realizado. Como é que vai ficar esse lançamento? A gente tem que, se está aqui, tem 18.000 de receita. Aqui a gente vai ter que tirar 18.000 de receita, né? Como é que a gente diminui receita? A débito, 18.000. Tem 12.000 de CMV dessa operação que a alfa reconheceu aqui. Tem que sair do CMV de alfa. Então a gente vai decreditar 12.000 de CMV aqui, tá? E os 6.000? O que são esses 6.000? O resultado da operação. Onde é que eles estão? Né? Onde é que ele está? Esse resultado da operação, a alfa já eliminou aqui, né? Já tirou daqui. Então a gente vai ter que tirar esse 6.000 aqui de resultado não realizado. Então, para a gente aumentar isso, né, ou diminuir, no caso, diminuir o resultado não realizado, a gente acredita aqui. E aí o valor de débitos e créditos ficam iguais. E aí depois é só a gente operacionalizar a substituição da REP pelas receitas, despesas, ganhos e perdas que a controladora tem na controlada, né? Vamos lá. Para eliminar REP, debita 9.300. Qual é a contrapartida disso? 12.000 aqui de crédito da controlada, 3.000 de despesas da controlada, de custo, né, de CMV, despesas operacionais que a controlada teve também, e assim por diante, né? E aí a gente vai chegar aqui, vamos ter que sempre verificar que a quantidade de débitos tem que ser a mesma quantidade de crédito nesses lançamentos aqui, beleza? Com as mesmas origens e aplicações. Isso aí é a partidas dobradas, né? Eita, fiz uma besteira aqui. Vou pegar essa setinha já. Lembrando que o resultado consolidado
tem que ser igual ao resultado da controladora. Perfeito? Acho que acabou. Depois, nos exercícios a gente vai ter outros exemplos de operação. Essa aqui a gente fez uma operação de controladora pré-controlada com resultado nos estoques e 100% e nada realizado, né? Mas nos exercícios que eu vou passar para vocês tem controle parcial, com participação de não controladores, venda de controlada para controladora, ou com nem todo com parte do resultado realizado e parte não realizado. Então tem tudo, nos exercícios tem bastante coisa para a gente trabalhar. E aí daqui por diante a gente só vai trabalhar em cima da lista que eu vou passar para vocês. Então é só correção de exercício, tá? Eu espero que tenha ficado bom para vocês acompanharem as aulas hoje. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui para deixar uma ferramenta a mais para vocês utilizarem, seja agora ou seja quando a gente voltar às nossas atividades acadêmicas. Mas vai estar lá disponível no YouTube e para vocês. Eu sei que eu não consegui mandar esses arquivos no Siga, mas estou colocando todo mundo na medida do possível para lá, com acesso ao vídeo no YouTube. E estou à disposição para que vocês entrarem em contato comigo a qualquer hora. E eu espero que vocês assistam, que vocês assistiram, porque até agora ninguém me deu feedback de nada, então estou imaginando que ninguém assistiu ainda. Tá, né? Mas que quando a gente voltar às atividades acadêmicas, eu acredito que vocês vão usar bastante essas videoaulas, que eu acredito que vai ficar de eterno para vocês utilizarem e é uma boa ferramenta para vocês estudarem ao longo da disciplina, né? Então, mas eu espero que vocês me deem um feedback para como está acontecendo e se está bom, se está ok. Beleza? Então agora vou deixar a lista para vocês no Siga e as próximas videoaulas eu vou gravar a correção dessa lista, porque é uma lista só com acho que quase 16 exercícios, é bastante exercício e a gente vai corrigindo, tá ok? Gente, se cuidem, até a próxima e tchau.